Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos falar em um tema que ele está sempre em evidência, ele está sempre em alta e é sempre abordado nos vestibulares, tá? Que é a questão do desenvolvimento sustentável. Então, esse é um tema que sempre vai cair em vestibular. As questões ambientais, como um todo, elas sempre caem em vestibular, tá bom? Então, vamos buscar sempre memorizar, lembrar, ficar bem atento a estas questões, tá? Bom, então hoje nós vamos fazer uma recapitulação sobre este tema que é tão importante, tá? Então, as questões ambientais no geral, elas sempre trouxeram preocupações, principalmente nos tempos atuais, né? Nos tempos modernos, né? Isso globalmente falando. Acaba sendo uma preocupação, se nós observarmos bem, né? Ela é uma questão que podemos dizer que é recente essa preocupação, mais ou menos aí uns 40 anos, 41 anos, que essas questões ambientais passaram a ser discutidas, passaram a ter mais ênfase, né? Então, acaba sendo um marco importante dessas discussões em âmbito mundial, tá? Dizendo, nós vamos ter a Conferência de Estocolmo, tá? Ela ocorreu em Estocolmo, né, na Suécia, num período que foi entre 5 a 16 de junho do ano de 1972. E esse foi um evento organizado. A função principal, né, da organização desse evento era para se ter uma forma de se pensar no meio ambiente, de uma forma sustentável, de uma forma em que o ambiente ele começasse a ter uma preocupação mundial, né? Então, nesse período, foi um evento, né? Essa Conferência de Estocolmo, ela foi organizada aí pela Organização das Nações Unidas, a ONU, tá? Para tratar questões ambientais. Bom, só que se nós pararmos para pensar, 1972 foi uma primeira conferência onde se preocuparam em falar dessa questão ambiental, da preservação, enfim. E se a gente parar para pensar, nós tivemos a primeira revolução industrial com o surgimento das indústrias lá no século XVIII, né? Então, se nós pararmos para pensar que a revolução industrial lá no século XVIII, ela foi um marco onde nós vamos ter aí as máquinas a vapor. E qual era o combustível utilizado nessas máquinas a vapor? O carvão mineral, né? Que é um combustível fóssil e que é muito poluente, né? Então, nós vamos ter aí um nível crescente e muito intenso na produção, a partir aí do século XVIII, com a Revolução Industrial e o surgimento das indústrias, né? E isso vai implicar o quê? Numa emissão constante de gases para a atmosfera, né? Ou seja, um gás muito poluente, que é o CO2, né? O gás carbônico, que lá desde do século XVIII começa a ser mandado para a atmosfera, né? E se a gente parar para pensar do século XVIII de lá para cá, isso só aumentou, né? Porque nós vamos ter aí um crescente processo de industrialização, um crescente aumento da população mundial, né? Então, isso acabou se intensificando. Bom, isso século XVIII, ok. Agora, lá no século XIX, nós vamos ter a chegada de uma produção de uma nova energia, lá no século XIX. Qual seria essa nova energia? O petróleo. Aí, fazendo uma análise, eles chegaram à conclusão que o petróleo, ele gera um impacto ambiental um pouquinho menor. Ok, mas ele tem uma grande manutenção de gás carbônico. Ele acaba gera um pouquinho menos, só que muito constante, né? Ou seja, mais uma vez, uma produção crescente
que acaba comprometendo aí cada vez mais e vai comprometendo essa questão da qualidade do ar, né? E aos poucos, e se a gente for perceber, né, cada vez mais nós vamos nos utilizando desses recursos naturais, tá? Ou seja, né, a extração da matéria-prima, ela acaba sendo cada vez mais explorada. E isso vai, né, conforme vai tendo essa extração exacerbada aí da natureza, da matéria-prima, que é utilizada pelas indústrias, isso significa uma extração crescente e nós vamos precisar o quê? Cada vez mais extrair recursos da natureza. Então, eu tenho um aumento na produção, eu vou precisar de matéria-prima, eu vou extrair cada vez mais da onde? Da natureza. Então, eu vou ter, por exemplo, um crescente desmatamento, e isso aí gera impactos nocivos para a natureza, como nós já vemos. O desmatamento, ele causa muito mal para nós, né, seres humanos, porque o desmatamento, por exemplo, ele faz com que a gente tenha um aquecimento maior, e isso impacta aí na nossa própria qualidade de vida, né? Fora isso, problemas com o solo. Então, em alguns casos, o solo ele acaba perdendo a sua produtividade, porque ele não foi utilizado de maneira correta, e aí impacta na produção de novas plantações naquele solo, né? Então, cada vez mais, quanto mais eu vou extraindo da natureza, desenfreadamente, sem me preocupar com ela, com que mal que nós estamos causando, nós só vamos piorar essa situação, né? Então, essa conferência de Estocolmo, os países reunidos nessa conferência, eles chegaram à seguinte conclusão: a produção é a principal causa da degradação. E isso lá em 1972, né? Então, nesse cenário, eles chegaram a essa conclusão. Mas a população cresce cada vez mais. E a população, ela busca essa produção, né? Não só a população, mas essa produção, ela busca o lucro. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão preocupadas em ter do que ser, né? Então, para atender essa necessidade da população, eu sempre vou ter aí o quê? Uma maior produção. E aumentando essa produção, eu vou extrair mais do meio natural, que vai gerar o quê? Um aumento na degradação, né? Então, por isso que nós vemos que com o passar do tempo, a degradação ambiental, ela tá sendo cada vez mais acelerada, né? Até por conta do próprio consumo humano, né? Então, como buscar esse equilíbrio, né? Então, na conferência de Estocolmo, eles não conseguiram chegar numa resolução de como ter um equilíbrio entre produção e equilíbrio da natureza. Nessa conferência de 1972, eles não conseguiram chegar a nada produtivo em relação a isso. Não tiveram nenhuma ideia que fizesse, poxa, o que vai ser, né? Bom, porém, o tempo passou, né? E aí nós vamos ter, no ano de 1987, o chamado relatório Brundtland, né? Que recebe esse nome porque a redatora deste relatório, ela foi presidente da Noruega. Então, ela que redigiu esse relatório, chamado Relatório Brundtland e também conhecido como Relatório Nosso Futuro Comum, tá bom? É o mesmo, Relatório Brundtland e Nosso Futuro Comum, ok? Isso foi no ano de 1982. E aí podemos dizer que foi algo mais efetivo sobre essa preocupação global, tá? Então, essa carta, esse relatório, né? Nosso Futuro, ele começou, tá?
no ano de 1983, montar uma comissão de avaliação, e isso foi o quê? 10 anos após a Conferência de Estocolmo, que foi lá em 1972. Então, em 1983, 10 anos depois, 11 anos, né? Depois, eles montaram uma comissão no qual o objetivo, né, dessa comissão era promover audiências em todo o mundo, no geral, para produzir, para ver, né, como produzir um resultado mais satisfatório. Então, eles, dentro dessas audiências, eles buscaram redigir algo que fosse satisfatório globalmente, tá? Então, só ficou pronto no ano de 1987, que vai surgir esse documento formal, ou seja, esse relatório, Nosso Futuro Comum, né? E, então, esse relatório, o Brundtland, ele é importante, né? Porque ele vai trazer para nós, aí que ele vai trazer para nós o conceito, né? O conceito, a proposta do que seria o desenvolvimento sustentável. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? O que ele visa? O que ele busca, né? Então, ele seria o desenvolvimento sustentável, ele seria a busca entre o crescimento econômico e o equilíbrio ambiental. Então, o desenvolvimento sustentável, ele tem essas duas vertentes, o desenvolvimento econômico e o equilíbrio ambiental, né? Então, ou seja, desenvolvimento sustentável, ele visa conciliar a questão do aumento da produção para atender o crescimento da população, o crescimento populacional, né? E atender essa busca crescente pelo lucro, tá? Então, sempre conciliando esse equilíbrio com a natureza, tá? Então, o equilíbrio ambiental, ele seria a preocupação maior. Por exemplo, quais são as preocupações que são levantadas nessa questão para se ter o equilíbrio ambiental? Para se ter terras mais aráveis, ou seja, nós usamos as terras para agricultura, então eu tenho que pensar nela a longo prazo, para que outras gerações elas venham usar. Então, como que eu vou trabalhar essa questão de arar a terra, né? Também ele vai visar, neste caso, a manutenção das florestas, né? Como que nós vamos manter as nossas florestas se há uma extração aí, muitas vezes, exacerbada, desenfreada, da extração principalmente da madeira. Então, esse desenvolvimento sustentável, ele visa isso. E também águas não poluídas, tá? Ou seja, manter a água limpa é o que visa essas três, basicamente são essas três vertentes que visa o desenvolvimento sustentável, né? Então, esses três elementos, eles atrelados, visam manter um equilíbrio ambiental. Ou seja, eu vou extrair recurso, mas como? Quais são as medidas? De que maneira? É uma forma de fazer com que outras gerações elas tenham acesso a esses bens, né? Então, o desenvolvimento sustentável, ele visa garantir para as futuras gerações um meio ambiente no qual todas as gerações elas pudessem ter acesso, né? Crescer e se desenvolver dentro desse âmbito meio ambiente e crescimento da produção, tá? Então, quando nós falamos de essa questão de desenvolvimento sustentável, é muito importante que se pare para pensar, né? Nós falamos muito disso, dessas questões, o que é o desenvolvimento sustentável, mas a gente tem que ter muito claro esse conceito, né? Esse conceito de desenvolvimento sustentável, de manter um equilíbrio com a natureza, não é só dever de órgãos governamentais, é dever de todos nós, né? Todos nós temos que pensar a longo prazo, né? Temos que buscar tratar melhor o lugar onde a gente vive, né? Você vai pensar no micro para estender para o macro. Então, todos nós temos que pensar também de forma pontual, onde nós vivemos, o que a gente está contribuindo para uma melhora do meio ambiente, né? Então,
o desenvolvimento sustentável é conseguir desenvolver, fazer, né, com que a sociedade atual, ela se utilize, né, dos recursos existentes sem esgotá-los, né, para que as próximas gerações elas possam se utilizar deles também. Então, para que as futuras gerações tenham um parque, uma área verde, tenham rios limpos, né, a gente precisa pensar a longo prazo, né? Então, resumindo, desenvolvimento sustentável é desenvolver o nosso país, a nossa sociedade, sem esgotar os seus recursos, né? Então, tentar buscar aí um equilíbrio, né? Então, desenvolvimento sustentável, ele envolve outras questões. Por exemplo, como eu vou falar hoje de desenvolvimento sustentável quando, como eu já falei para vocês, nós estamos muito voltados numa sociedade hoje que só pensa em ter. Eu quero ter o último modelo de celular, o carro mais moderno, enfim, ter. E esquece de ser, né? Esquece que nós temos gerações que virão pela frente, né? Então, hoje nós vivemos numa sociedade que ela está pautada no consumo, né? Então, para manter esse consumo, eu vou ter o quê? Vou ter uma extração maior dos recursos naturais, né? Então, hoje nós temos uma supervalorização desses recursos materiais. E aí nós devemos, claro que lembrar, tá? Que é importantíssimo, gente. Nós devemos lembrar que nós somos parte deste meio ambiente. Nós somos o quê? Matéria viva dentro desse meio ambiente. Então, quando a gente fala de meio ambiente, tem gente que pensa, vamos defender o Pantanal, vamos defender a floresta amazônica. E o que você está fazendo para defender onde você mora, o seu bairro? Você busca ter um consumo mais racional das coisas que você utiliza dentro da sua casa? Você busca trabalhar a questão da reciclagem de materiais? Você separa o seu lixo dentro da sua casa para fazer, para quando você for levá-los de uma forma adequada, para que depois eles sejam descartados de forma adequada no meio ambiente? Então, isso que a gente tem que pensar. Nós somos o meio ambiente também, nós fazemos parte desse meio ambiente. Então, nós devemos aprender a nos ver dessa perspectiva, né? Dentro desse cenário, nós também somos protagonistas desse meio natural, né? Desse meio ambiente. Então, nós temos sim que buscar fazer a nossa parte. Não adianta a gente só falar que o governo tem que fazer. Nós também temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte começa onde? Dentro da nossa casa. Vamos buscar trabalhar com essa questão da reciclagem, ter um uso racional dos recursos, né? Vamos começar a pensar a longo prazo, para que nós possamos ter a longo prazo uma qualidade de vida muito melhor, tá bom? Turma, estarei aqui na plataforma Teams, qualquer dúvida, só me chamar. Beijos a todos!